ter a presença de algumas coisas dentro do partido não quer dizer que eles vão perder capital político. Mas deixa eles apoiar a agenda woke. Deixa eles se posicionarem e votarem a favor de pautas LGBTs. A galera que tá do lado deles, a menos que sejam liberais mesmo, não vão se posicionar a favor da comunidade LGBT. E digo mais, o fato do Kim Kataguiri brigar tanto para a manutenção do Discord, já que ele tem servidores de Discord onde ele passa desinformação para as pessoas e ele é contra o banimento do Discord, faz com que ele permita, enquanto deputado federal, que crianças sejam, que animais sejam mortos, que moradores de rua sejam mortos, que pessoas comercializem vídeos e fotos de crianças nesses servidores, que pessoas desses servidores cometam em salas fechadas estu virtual contra crianças, porque ele não tem como negar o conhecimento de que isso acontece. Ele não tem como negar o conhecimento de que isso acontece. Isso já é bem divulgado no Fantástico, já é bem divulgado na mídia. Eu mesma tenho vários vídeos que viralizaram aqui. Ele só é contra o banimento do Discord, mas ele nunca apresentou uma solução. Eu fui ameaçada de morte por servidores do Discord com 3.500 pessoas que se declaravam nazistas. Nunca viu quem se posicionar contra isso. Então, eu não consigo conceber uma pessoa que permite um ambiente onde exista ativamente o discurso contra LGBTs, contra pessoas pretas, contra moradores de rua, um discurso de violência e atos de violência, o comércio liberado de vídeos e fotos de crianças. Eu não consigo conceber que este cara, de alguma maneira, apoie a comunidade LGBT. Ele pode não usar como troféu para se eleger. Com certeza ele usa, por exemplo, a comunidade otaku. Os nerds que vão para evento, que nem eu mesma. Gamescom, Brasil Game Show, e eventos de jogos, e assistem anime. Ele comunica para esse público também. É um público que ele tenta puxar pro lado dele. Mas ele completamente se omite em relação a todas essas pautas e ainda se posiciona contra o banimento de uma das plataformas que promove tudo isso que eu acabei de falar. Eu não tô falando da boca para fora, tá? Eu tô falando como pessoa participante das denúncias desses servidores, que denunciou tanto para órgãos judiciais, polícia, Ministério Público, como também para televisão. Fantástico. E recebeu um dossiê gigantesco de mim, de conteúdo dessa galera. Tu consegue pesar as duas coisas para mim? Como que ele é a favor e ao mesmo tempo ele quer que esses servidores sejam mantidos online? Porque ele não se posiciona contra, né? Bom, no caso do Discord, eu concordo com você que deveria ser banido. Mas ele não apoiar provavelmente é por causa que ele não acha que o Estado deva ter poder para banir ou regulamentar alguma rede social ou qualquer outro meio de comunicação. E você acha isso certo? Não, acho certo. Eu acho que o Estado tem a obrigação de proteger nossas crianças, por exemplo. Não, eu não acho isso certo. Na minha concepção, o Estado tem sim que intervir em coisas que estiverem errado. Eu sou mais de uma linha minarquista, ele já não é, né? Ele já é outra linha. Perfeito, mas então veja. O vídeo que ele criou sobre o Discord foi um vídeo para criar pânico moral no público dele, porque o público dele é otaku e boa parte do público dele usa Discord, que é um servidor gratuito de comunicação para jogar. Eu não acho que seja um pânico moral, porque aí ele vai estar indo de acordo com a ideologia dele. Dizer que... Tu viu a analogia que ele usou pra isso? Vou te dar. A analogia do Kim foi a seguinte, tá? Bandidos foram a um restaurante e nesse restaurante combinaram um crime. A gente descobre que eles combinaram o crime no restaurante e manda fechar o restaurante. Essa é a analogia do Kim, tá? Dizendo que o restaurante ele é um ente inerte nessa situação. Tá? E que não faz sentido tu punir o restaurante porque bandidos usaram o restaurante. Essa é a analogia dele. Você concorda com ele? Em relação à analogia, eu não tô te dando fatos ainda, tá? Eu tô te dando só em relação à analogia dele. Não, essa analogia realmente não está certa, mas eu acho que ele quis dizer que essa analogia que o Discord não é feito para esse tipo de coisa. Não. O que ele quis dizer é que o restaurante, ele não é culpado por bandidos irem no restaurante combinar crimes. Ele quis dar o exemplo de que um grupo de bandidos for ao restaurante, estiver almoçando lá, e durante esse almoço combinar crimes, o restaurante não tem culpa disso. E se fosse isso que estivesse acontecendo, eu também concordaria, né? Se fosse tipo assim, tu foi num barzinho, ou tu foi num jogo de futebol, os lugares onde tu vai e faz a combinação, provavelmente não tem culpa.
Mas como que ocorre no Discord? E aí eu vou usar o exemplo do restaurante também, tá? No Discord ocorre da seguinte maneira. Os bandidos vão ir ao restaurante. O dono do restaurante vai dar uma salinha reservada para eles e privada, que ninguém saiba que eles estão lá comunicando isso, esse planejamento. O dono do restaurante vai tomar conhecimento de que isso está acontecendo, não vai comunicar às autoridades, e quando o crime acontecer, o dono do restaurante vai dizer assim, mas eles só vieram comer aqui. Veja, o dono do restaurante já deixou de ser um ente passivo. Não só ele cedeu o espaço, como ele tem conhecimento do que tem acontecido lá dentro, e ele não toma ações próprias para que as autoridades sejam comunicadas ou até para dizer, aqui vocês não podem. E aí eu vou trazer pro Discord efetivamente, tá? Eu como gestora de TI. O Discord, ele poderia banir o endereço físico dos aparelhos. Cada aparelho, ele tem um endereço físico. Por exemplo, a placa de rede do teu computador tem um MAC address, que é um endereço físico único, e ele garante a identificação física daquele equipamento. O Discord poderia fisicamente banir. Então, se tu usa um celular, ele bane o teu celular de usar o Discord. Se tu usa um computador, ele bane a tua placa de rede de acessar lá. Ele poderia fisicamente fazer esse banimento. Tá? E ele não faz. Ele poderia ter uma inteligência artificial que analisa as imagens e as calls que são abertas para ver se o que está acontecendo nessas calls, pelo monitoramento de voz, pelo monitoramento de imagem, são coisas que estão alinhadas com a lei brasileira. Porque a política do Discord, ela não vai sobrepor a lei brasileira. Então, ele não põe mecanismos de segurança para fazer esse monitoramento. Ele não faz o banimento dos aparelhos físicos, ele faz o banimento das contas, aí tu vai lá, cria um outro e-mail e faz outra conta. Tipo, simples, entendeu? E ele demora muito a agir. E nunca ele sozinho decide comunicar às autoridades. Ele só comunica, ele só provê as informações uma vez que ele seja judicialmente forçado para tal, porque assim como o Telegram, o Discord garante esse anonimato. Né? Então, o Discord ele é um ente muito mais ativo do que parece. A polícia, nesse caso, porque a gente não está falando do governo, a polícia, nesse caso, tem que ter o poder de fazer recomendações para o banimento, e o Ministério Público, que é o representante dessas causas em favor do povo, tem que ter a prerrogativa de realmente botar isso em investigação e pedir o banimento desse tipo de servidor. Porque se o servidor atingir um grau de segurança em que esteja de acordo com a lei brasileira, ou seja, para coibir o crime, ok, mas ele não coíbe. Não só não coíbe, como ele te garante o anonimato nesse espaço. E esse é um negócio que o Kim defende. E ele sabe exatamente o que acontece lá. Ele não pode se fazer de sonso, de moleque desentendido, porque ele é usuário de Discord. Ele sabe muito bem o que acontece lá. Ele sabe muito bem o que são panelas. Eu não conheço otakus que não saibam o que são panelas, entendeu? Lá dentro ocorre todos esses negócios de ódio que eu te falei. Então, além dele se omitir em relação à defesa da comunidade LGBT, ele é um cara que é a favor da manutenção de ferramentas que garantam que pessoas se mantenham no anonimato para cometer crime contra crianças, contra escolas. Só um detalhe, todos os atentados nas escolas que aconteceram nos últimos 5 anos, mais ou menos, especialmente esses que tu viu adolescente fazendo, foram combinados no Discord, tá? Todos eles, sem exceção. Eu não consigo entender a dúvida em relação ao item 6, porque realmente a direita se elege em cima do pânico moral. E eu também não consigo entender a posição de uma defesa, a defesa de uma posição omissa. Omissão é concordar com o que está acontecendo. Ficar em cima do muro é permitir que o que está acontecendo continue acontecendo, entendeu? Sim, eu entendi o seu ponto sobre o Discord, eu realmente concordo. Deveria ser totalmente banido, por causa que já realmente, tanto naquele servidor do Golart, era o que mais acontecia crimes, e foi até desligado do ar, né? Uhum. Mas sobre o Discord, eu acho que quem tinha que intervir rapidamente era a lei, assim como fizeram com o Twitter, na época que ele estava descumprindo as leis do Brasil. Mas foi essa a proposta do Boulos? É que por força de lei, nós forcemos o banimento do Discord. Sim, mas não sei, mas como eles baniram o Twitter tão rápido e não conseguiram banir o Discord ainda. O Twitter ele foi banido por descumprir uma determinação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deu uma ordem para o Twitter de banir alguns perfis, o Twitter se recusou, e aí o Twitter foi penalizado por descumprir a lei brasileira. É uma situação diferente. Mas como você falou, eles não baniam o IP das pessoas, também não é o IP. configuraria nisso?
Não é o IP. Não. Não existe na nossa lei brasileira algo que obrigue o servidor a banir o endereço físico dos aparelhos. Não tem isso. Isso é uma coisa da empresa. Não tem algo na lei forçando a isso. Entendi. Mas aí teriam que fazer um projeto de lei sobre isso, não? Sim, mas daí o Boulos provocou o Ministério Público solicitando isso e o Kim é contra. Nisso eu discordo totalmente dele. Mas você vê, são grupos nazi que ele está permitindo estar lá, que pregam ódio contra pobre, preto, LGBT, morador de rua, que comercializam vídeos de criança, que comercializam vídeos deles matando. Tu tem noção? Eu talvez possa ser um pouco gráfico o que eu vou falar e peço perdão às pessoas da live, tá? Tu tem noção de que eles obrigam crianças a matar seus próprios gatos e seus próprios cachorros, para pets em geral, para não terem imagens suas que eles compartilharam dentro do servidor divulgadas para a família e para a escola? Não, sim, isso eu já vi também sobre o que as panelas fazem com os animais. Certo, mas eu não tô falando nem da panela fazer com o animal. É da panela fazer com que a criança que tenha um gato, um cachorro, tenha que fazer isso. Com o seu próprio gato e seu cachorro. É tipo alguém me obrigar a botar uma arma na minha cabeça e dizer mata o teu cachorro. Não, sim, sobre isso eu já vi também. Então eu volto a dizer, não tem como você dizer pra mim que o Kim defende a comunidade LGBT, que é constantemente atacada por essa direita que se elege através do pânico moral, quando ele é a favor de servidores desse tipo que atacam a comunidade LGBT, atacam crianças, atacam adolescentes. Eles combinam. Tu sabe que o atentado planejado no show da Lady Gaga foi uma combinação de Discord, Telegram, essas coisas, né? Que é tudo anônimo, mas a polícia já está monitorando vários desses lugares. Existe um plano de um atentado para matar pessoas LGBTs no show da Lady Gaga. Você viu o Kim falar alguma coisa disso? Não, sobre isso realmente eu acho que ele não falou, não. Então não dá para dizer que ele apoia a comunidade LGBT. Não tem como. Não tem como. É literalmente impossível, assim. E eu estendo. Eu não vi ninguém do MBL falar sobre isso. Como se isso fosse um grande absurdo. Entendeu? Então, assim, volto a dizer. O Kim, ele tem uma estratégia diferente, né? Que é constantemente atacar as políticas de esquerda, criando uma outra forma de vilanização da esquerda, né? Porque vão de encontro aos ideais dele. E ele defende os ideais dele independente do custo, ou seja, ele defende que as pessoas possam ser nazistas, ele defende a existência de servidores de Discord e de Telegram que promovam esses atos que são ilegais, que são previstos na lei como ilegais, e aí ele ataca aqueles que têm uma diferença ideológica deles para o público dele, e ele manipula, inclusive, crianças e adolescentes que estão entrando ali em idade eleitoral, né, adolescentes que estão entrando em idade eleitoral e que são otakus e que são excluídos, para que acreditem que o que ele fala é verdade, já que ele é dos nossos, né? Então, eu até te peço perdão se eu estendi um pouco mais em cima do Kim, como você falou do seu apoio ao Kim. A gente julga as pessoas pelas atitudes, né? A gente julga as pessoas pelo que ela apoia e pelo que ela vota. E a omissão é uma forma de mostrar o que tu apoia ou o que tu vota, né? Não, sim, eu entendi seu ponto sobre o Kim, que você acha sobre a omissão dele. Só que eu realmente acho que ele não é contra. Eu posso estar enganado. Eu realmente, depois desse debate aqui, eu realmente vou analisar mais os vídeos dele. Mas eu realmente acho atualmente que ele não é contra pessoas LGBTs e ele não faz totalmente esse pânico moral. Tá, mas, de novo, tu tá individualizando a conversa. A conversa aqui não é sobre um indivíduo. Tu pode ver, por exemplo, a conversa aqui não é sobre o Kim. Tem até eu abri o perfil dele, tá? Os posts dele. Mandado de resultado: 17 projetos aprovados em plenário, emendas acatadas 40. Plebiscito da pena de morte. PEC anti-privilégio. É o fim da mamata. Briga no Senado. Marina briga no Senado. A Marina sofreu, basicamente, uma situação grave de machismo lá. O título do vídeo dele é Marina briga no Senado. Eu ainda não assisti o vídeo, mas esse tipo de
Título é complicado. Ó, uma coisa boa. Deputado quer responsabilizar bancos por transações com sites de apostas ilegais. Para mim, deveria ser com todos os sites de apostas, mas eu também não sei se ele é totalmente contra todos os sites de aposta. Imagino que não, visto que ele só quer penalizar as ilegais, né? O que tá correto. Eu tô vendo 0 vídeos dele cuja temática seja relacionada à proteção de pessoas LGBTs. Não tem nada. Esses vídeos são mais sobre o assunto do momento, né? Certo. E o que aconteceu ontem com uma mulher cis? Não, esse caso eu vi, que o não deixou ela entrar no banheiro feminino. Ele falou sobre? Mas eu não acho que esse caso teve tanta repercussão quanto o da Marina, que você falou agora. Claro, aí ele falou contra uma mulher preta, ele disse que uma mulher preta que vem de origem simples foi brigar no Senado, mas um caso de transfobia sofrida contra uma mulher preta, que é cisgênero, nem deveria ser alvo de transfobia, ninguém deveria ser alvo de transfobia, mas ele se cala. Então, não há defesa da comunidade LGBT aqui. Nenhuma. É isso que eu tô te falando, entendeu? Se houvesse qualquer demonstração dele sobre isso, ele é contra feminismo. Respondi feminista defensora de Oruan. Por que ele tem que citar feminista? Cuidado se você assiste One Piece. O que ele vai estar falando de One Piece? Tá vendo ele fazendo comunicação pra galera otaku? E aí eu te pergunto, eu acho que foi até a Espectro Cinza que falou há poucos dias, que ela foi convidada para o MBL por um dos caras que apoia a lei de Sharia. Eu não sei quem lá que apoia a lei de Sharia, tá? Pronto. Eu vou mostrar que ele é contra a comunidade LGBT agora, tá pronto? Pode mostrar. Parece ser isso, tá? Vamos ver. Reino Unido decide que definição legal de mulher é baseada no sexo biológico. Grande dia para as mulheres. Uma postagem anti-pessoas trans. No perfil do Kim Kataguiri. 6 semanas atrás. Será que você agora muda a sua posição em relação a ele defender a comunidade LGBT? Realmente, sobre isso aí, eu realmente não tinha visto. Eu pensava que o pensamento dele sobre pessoas trans LGBT seria o mais ligado à ideologia dele, mas Viu como ele não é um liberal efetivamente? Tu viu como ele não é um liberal efetivamente? Isso aqui comunica exatamente com a galera que elege por causa do pânico moral. Então o Kim tá incluído nisso aqui pela postagem dele. Eu não preciso nem ir muito longe. Eu só fui procurar alguma postagem favorável. Minha intenção não era procurar postagem contra, já que tu disse que ele não se posiciona contra, mas ao procurar uma postagem favorável, eu achei uma postagem contra. Entende que o liberalismo dele vai até certo ponto? Mas não vai ao ponto da liberdade de pessoas LGBTs? Eu acho que ele não tá seguindo a definição de liberalismo dele, no caso. Ele não tá seguindo a definição de liberalismo, ponto. De liberalismo, né? Não há de liberalismo. A dele ele tá seguindo, com certeza. Outra coisa aqui, lembra que eu te falei que ele comunica pra otaku? Olha aqui, postagem do perfil dele, tá? Se você analisar, ele pegou imagens de animes super conhecidos, tipo Naruto, Death Note, Bleach, Attack on Titan. Esse de futebol eu não sei qual é que é e o outro é One Piece, tá? Você tá vendo aqui? Que eu te falei que ele comunica com adolescente otaku? Não, ele realmente cresceu com movimento otaku e debatendo com pessoas de esquerda. Exato. E demonstrou claramente ser uma pessoa anti-LGBT. A gente viu... Super 11, obrigada, gente. A gente viu agora, abertamente, a sua postura ser anti-LGBT. Então não tem como dizer que ele também não busca se promover e se eleger em cima do pânico moral, porque se ele buscasse, ele não seria contra LGBTs. Quer ver uma outra coisa? O Kim é contra garotas de programa na rua. Tu sabe qual é a maior parte da população que é garota de programa no Brasil? São pessoas trans. Uhum. Pode não parecer, mas isso aqui é um ataque direto à população trans que só tem como sobra a prostituição. O que não tem nenhum projeto para tirar essas pessoas da prostituição. Ele só tem o projeto de proibir essas pessoas na rua. Ele é a favor do fim das bets ilegais, mas ele não é a favor do fim das bets que destroem as famílias brasileiras. Aí aquelas que a Virgínia promove lá e que fode com um monte de família, um monte de gente se mata por causa disso. Cagou. Não, sobre as bets eu acho que é contra todas, por causa que negativo. o Arthur é contra todas. Vai no perfil dele e tu vai ver que todos os vídeos sobre bets é sobre o fim das bets ilegais. Só das ilegais. Ele não tem... Tu viu que
sem querer, não tô querendo te atacar nem nada, tá? Não, Só entendo. pra deixar claro. Mas tu tá vendo o quanto eu tô tendo que mostrar pra ti, é o fim das bets ilegais. Com o tigrinho ali, ele propõe prisão pros influenciadores que usarem bets ilegais. Você tá vendo que eu tô tendo que provar pra ti as coisas que a gente tá discutindo aqui, sem mesmo eu ter conhecimento. Eu não tinha conhecimento de que o Kim era abertamente contra LGBT até agora. Abertamente. Eu sabia que ele era omisso e ele nunca votava em favor de nada LGBT. Mas eu não sabia que ele já tinha se colocado abertamente contra. Porque eu não acompanho ele. E ele já se colocou abertamente contra, entendeu? Então, aqui eu não tô, viu, Peterson? Eu não tô querendo dar um lacre pra cima de ti, nem nada. Eu tô só Não, de querendo boa. provar que o ponto 6 que eu tenho ali, ele nada mais é que uma constatação de um fato, incluindo do Kim. Não, de boa, tô entendendo o que você tá falando. Mas eu ainda não acho que ele se elegeu com pânico moral, porque a principal campanha dele na eleição não foi o mesmo discurso de pânico moral do Bolsonaro, de kit gay, esse tipo de coisa que ele fala, que o Bolsonaro fala. Mas não, tu acha que existem pessoas que acreditam no kit gay e votam no Kim, por exemplo? Ah, não, no Kim eu acho que não. Porque Não. eleitor do Bolsonaro não vota no Kim, jamais. Então, a gente tem um número tão expressivo de liberais no Brasil que votaram no Kim, assim? Porque a gente é bem polarizado, né? Entre direita e esquerda. Bem polarizado, hoje em dia. E tanto que a esquerda elege um partido que não é de esquerda, que é o PT. O próprio Lula, ele não se encaixa na esquerda. Imagina quando eles dizem que ele é comunista, né? Então, nada relacionado ao comunismo. Mas a gente tem polos bem definidos. Da forma que tu tá falando, o MBL ele seria um disruptor disso, né? Como se ele fosse um outro braço da direita, que quem é bolsonarista não votaria no MBL. Mas eu vejo... Se eu te fizer essa pergunta, tu acha que no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o MBL votou nulo? Ah, eles dizem que votaram, né? E aí? Eu acredito que votaram mesmo, por causa que na eleição, ele mais criticou o Bolsonaro para tentar angariar voto para eles mesmos do que o Lula. Então tu culpa o MBL pela eleição do Lula? Não, culpa não, mas Por que realmente que- eles foram nulos. Lembra o exemplo que eu te dei da omissão da ação, que ela pode ser de apoio ou de confronto? Se eles foram omissos, eles apoiaram. Eles apoiaram o que aconteceu se eles foram omissos? Porque a omissão gera isso. Não, mas ele seria omisso pro Lula e pro Bolsonaro, né? Não. Mas entenda. Existem apenas dois resultados possíveis. Ou vai se eleger o Lula, ou vai se eleger o Bolsonaro. Tá? Quando tu te omite, qualquer dos dois resultados, qualquer um deles, tu decidiu não agir ativamente para que ele não acontecesse. Então, se o Lula se elegeu, foi porque tu permitiu que continuassem votando no Lula sem tentar impedir que o Lula se elegesse. Se fosse o Bolsonaro, a mesma coisa. Eu tô dizendo que a possibilidade que existe, a omissão deles leva à conclusão de que eles também têm culpa naquilo que ocorreu. Vamos lá. Vamos dizer que o MBL tem 20 membros. Eu tô inventando um número aqui, tá? E que a diferença de votos entre o Lula e o Bolsonaro fosse 19. Se os números bem pequenos mesmo, tá? E aí, se os 20 do MBL tivessem votado no Bolsonaro, o Bolsonaro teria sido eleito no lugar do Lula, tá? Eles conseguiriam evitar a eleição do Lula. Mas, se eles se omitem, é o Lula que vai se eleger, né? Então, ao eles se omitirem, eles escolheram que o Lula fosse eleito. Porque a população estava votando no Lula. Metade da população. Se eles tivessem tomado uma ação, eles poderiam ter dito, não, a gente não queria o Lula. A gente sabia que o Lula era pior pro Brasil, então a gente ia votar no Bolsonaro. Eles disseram, não, a gente se omitiu. Foda-se o caminho que o Brasil vai. Qualquer presidente aí é bosta, entendeu? Então, na visão deles, eles nem podem reclamar do presidente que foi eleito, porque eles decidiram não escolher. Eles decidiram que outros escolhessem por eles, entendeu? Mas agora eles reclamam constantemente disso. É a mesma coisa. Por que ele nunca fez uma proteção da comunidade LGBT? Porque ele é contra. Ele é contra. Simples. E agora a gente tem um ataque aberto à comunidade LGBT dentro do perfil dele, que nós não tínhamos antes, né? Mas agora é aberto agora. Ah, não, sim, entendi só analogia. É que nem aquela analogia de novas pessoas que estavam na mesa e tem um nazista assim, mas não levantar, todo mundo é nazista.
Foi essa analogia que você tem. É uma boa analogia que tu trouxe, tá? Se tu sabe que vai chegar um nazista na mesa e tu não levanta quando esse nazista chega, tu tá junto dele. Na minha vida, se chegar um nazista do meu lado, eu tenho que me controlar pra não dar uma camaçada de pau nele, entendeu? Não é nem levantar, é não dar uma camaçada de pau. E se for um bolsonarista, eu não tenho amizade nenhuma com bolsonarista. Mal e mal tenho a capacidade de trocar um bom dia com um bolsonarista. Né? O Kim já tá se preparando para as eleições do ano que vem, tá? Ele não tem muitas postagens em relação à comunidade LGBT. Mas nesse ano ele já começou a postar, sacou? Antes era só omissão, agora é ação. Sim, não. O exemplo do Kim realmente foi um exemplo que eu errei nesse exemplo, mas sobre ele fazer o pânico moral, eu ainda acho que ele não faz que nem o Bolsonaro, mas sobre ele se omitir, ele realmente se omitiu nas eleições de 2022. Olha só, eu vou tentar explicar. Ele comunica para uma parcela da população em que existe muitas pessoas LGBTs. Muitas. O meio otaku tem muitas pessoas que são LGBTs. Meio cosplay tem muitas pessoas que são LGBTs. Meio anime tem muitas pessoas que são LGBTs, tá? Ele tem uma oportunidade muito grande de comunicar para esse público. Daí a comunicação que ele faz é uma postagem transfóbica, tá? E por mais que ele não promova a transfobia no Brasil fazendo postagens de cunho abertamente transfóbico, apesar de que ele não vai lá e diz mulheres trans são as que violentam crianças. Mulheres trans são... Blá, blá. Por mais que ele não fala isso, a partir do momento que ele botou aquele posicionamento lá, se tu for lá agora, os comentários são de pessoas que fazem isso. Que a gente deve defender as crianças, que a gente deve defender a família. Então, ele sabe pra quem ele comunicou. Ele sabe certinho pra quem ele comunicou. Tipo, existe uma trans de direita que tá tentando se eleger, que ela é pré-candidata. Duas, na realidade, né? Que são pré-candidatas, que uma delas estava lá comentando sobre a proteção da família, que é exatamente o discurso que diz que nós somos uma ameaça à família. Eu tenho uma família, eu sou casada, inclusive. Sou casada, tenho um relacionamento estável, tenho minha casa, tenho um outro apartamento, tenho carro, trabalho, pago impostos, pago uma caralhada de imposto de renda. E aí o liberal é um dos caras que permite que existam ataques e leis que vão violar meus direitos individuais. Ele já tá fazendo a manobra dele pro pânico moral. Mas eu acho que ele vai ser mais indireto. Ele vai deixar que as outras pessoas ataquem e ele vai só fazer um comentário em cima e compartilhar como exatamente ele fez aqui. Ele fez um comentário em cima dizendo é grande dia para as mulheres, porque na visão dele mulheres trans não são mulheres. Elas perderam no Reino Unido e para ele isso é bom. Ó, sabe quem que ele critica? Governo corta orçamento para direitos de idosos e pessoas LGBTQIA+. Tu acha que isso aqui é um apoio à comunidade LGBT ou é um ataque ao governo? Isso é dezembro de 2024. O cinismo de Lula, que utiliza de um público para ganhar a eleição, é grotesco. Primeiro foi a promessa de picanha e cerveja para o pobre. Agora são as causas LGBTs. Quem serão os próximos? Não tem nada além disso. Ele só atacou o governo, usando uma bandeira LGBT. Você entendeu como ele está usando como capital político a comunidade LGBT? Assim, ele quis falar que o governo é hipócrita por causa que eles se elegeram com base em defender pautas LGBTs, pautas antirracistas. Na verdade, o que elegeu o governo Lula foi o antibolsonarismo, né? Sim, também, mas... Foi isso que elegeu. A gente tem uma diretoria de diversidade dentro do governo, liderada por uma mulher trans, que é a Simi Lahá, que não existia no governo Bolsonaro isso. A Simi Lahá, ela é uma mulher trans que está dentro do governo Lula, promovendo políticas de diversidade e inclusão. Mas ela já conseguiu passar algumas pra frente. A Simi, ela não é deputada. Não, eu falei tipo assim, ela é secretária, ela é secretária nacional do Ministério da Diversidade do governo Lula, né? Ela que promove as discussões sobre diversidade lá. Mas no Brasil, quem passa lei é o Congresso. Não é uma secretaria. Não quis dizer passar lei, eu quis dizer passar pra frente é falar pro Lula poder protocolar alguma lei, entendeu? Mas o Lula não protocola lei. É o Congresso? Sim, eu entendi, mas eu não quis dizer exatamente ela protocolar a lei. Mas nem ela, nem o Lula podem
editar leis em favor de LGBTs. Mas o Lula pode encaminhar projetos para o Congresso, tá, em relação à comunidade LGBT. Só que, um exemplo bem simples, a criminalização da LGBTfobia é um entendimento do STF, porque o Congresso está há uns 20 anos quase, eu acho, com o tema de discussão da criminalização da LGBTfobia sentada no colo deles lá e não vota isso. Eles não votam. Eles não votam nada em favor da comunidade LGBT. Absolutamente nada. Nem é colocado em discussão na Câmara. Não sei se você tem alguma pergunta mais, eu só queria te demonstrar e ter uma discussão saudável sobre o tema. Acho que tanto você quanto eu podemos concluir que há um movimento inicial do Kim em relação ao item 6, mas que ele com certeza é contra a comunidade LGBT, pelas postagens dele, né? Não há nenhuma indicação de que ele seja a favor, né? Não, sim, eu concordo sobre o LGBT, que ele é contra, eu concordo, eu realmente não sabia. Tem mais uma pergunta não, e me desculpa se eu errei algumas palavras, é que quando eu falo eu fico um pouco nervoso. Não, tá tudo certo, Peterson. Eu acho que nós tivemos uma conversa saudável. Desculpa até se eu dominei partes da conversa aqui. Eu acho que esse tipo de diálogo é importante para que a gente entenda realmente quais são os fatos da realidade. E, de verdade, espero assim, que se você é uma pessoa que é uma pessoa mais focada pro liberalismo e tal, que você procure pessoas que realmente buscam defender direitos e garantias individuais, né? E que não tentem violar só porque eles não entendem a existência dessas pessoas. Não, sim, eu também até assisto suas lives, às vezes. Quando eu peço pra pedir e não souber, que às vezes eu fico com um pouco de vergonha de falar. Eu mas vejo, hoje você eu coloca, tive tira, coragem. você coloca, tira, você coloca, tira. Eu digo, qual é que ele tá fazendo? Então, Não, é que às vezes eu quero comentar, mas às vezes eu fiquei um pouco de vergonha, mas agora eu consegui subir. Não, mas não tem problema não, tá? Aqui é a menos que... Boa noite, Ingrid. A menos que você seja uma pessoa desrespeitosa, não tem por que eu agir com desrespeito, né? Aqui a ideia é ter conversa saudável mesmo. Sim, obrigado pela conversa. Valeu. Boa noite. Muito obrigado, Valeu. viu, Peterson?